Olá, você está no TV Projeção. O programa dessa semana é o último da série de 3, com dicas especiais para o vestibular. Hoje teremos a presença de professores da Projeção, dando dicas nas vésperas do vestibular da UNB, que acontece neste sábado e domingo. Temos o professor Marcelo de Física e o professor Exelson de Matemática. Primeiro, professor Marcelo, vestibular domingo, estamos próximos da prova. O que o aluno pode esperar, o candidato do Projeção ao vestibular da UNB pode esperar na área de Física? Certamente eles podem esperar conteúdos relacionados, por exemplo, à ondulatória, né? Acústica também, aquela questão da interdisciplinaridade com Física e Música. Também pode esperar conceitos relacionados à termodinâmica, né? O estudo basicamente do calor, e parte também de máquina térmica, né? Poderia também falar até mesmo com relação aos incidentes que têm ocorrido atualmente, né? Como ocorreram na Indonésia, na questão da tsunami, né? Pode esperar que vai cair alguma coisa relacionada a isso, né? A formação da tsunami, até mesmo que envolve conceitos relacionados à ondulatória, né? Também é uma questão que já dou até como, digamos, já um consenso, pelo menos na área do ensino de física, que é a inserção de física moderna e contemporânea no currículo básico. Então, pode ser que eles esperem também, com certeza, relacionados a conceitos de relatividade e física quântica. Relatividade aí com limite clássico, né, das velocidades e, digamos, a adição de velocidades prevista pela relatividade, né? Os limites da física clássica em si. Então, conceitos também relacionados à física quântica, como efeito fotoelétrico e, entre outros conceitos, como dualidade de onda e partícula. Ok. Professor Exelson, matemática, vestibular está aí, o aluno deve estar um pouco tenso, principalmente se falando de matemática. Como é que é isso? O que ele tem que esperar, o que ele pode esperar do vestibular da UNB para a área de matemática? Primeiramente, esse é o momento do aluno deixar a atenção de lado, porque o maior inimigo do aluno, né, num momento como esse, é a atenção. Está preparado, eu acho que o aluno tem que se lembrar dos conceitos matemáticos trabalhando durante o ano, né? Ele tem que ficar ligado nas partes de sequência numérica, progressão aritmética, progressão geométrica, os conteúdos do segundo ano, que seria logaritmo, as funções trigonométricas, função seno, função cosseno, né? A parte de análise combinatória, a parte de probabilidade, né? São todos conteúdos que vêm caindo bastante, também incluindo estatística, né? E ficar calmo e agora aproveitar o momento, né? E partir para a prova que eles estão preparados. O Distrito Federal tem uma faculdade que trabalha pensando no futuro, oferecendo ensino eficiente e de qualidade a milhares de pessoas, que assim como seus alunos não para de crescer. E tem no sucesso deles a sua maior recompensa. Uma instituição que está presente onde você precisa. Então, já sabe que faculdade é essa? Vestibular. Agende sua data. Projeção. Pro você. Bem, nós estamos de volta no segundo bloco do programa que antecede o vestibular da UNB deste final de semana. Conosco a professora Juliana de Espanhol e o professor Periquito de Física. Professora, poucos dias para o vestibular, o que o aluno, o candidato, tem que pensar em fazer agora em preparação para a língua estrangeira, especificamente espanhol? Bem, a maior preocupação que eu tenho nesse momento é o aluno ele tomar consciência de que quando ele estiver resolvendo a prova, ele não precisa necessariamente ir diretamente ao item. Isso aí ele pode se perder. Então, que ele vá diretamente ao texto. Porque, por exemplo, no caso de língua espanhola, o título já nos diz do que trata o texto. Que a argumentação ela pode ser a favor ou não ao texto, mas ele já conhece. Se ele for diretamente ao item, ele pode se perder. Então, é necessário que ele leia o texto. O espanhol, ele seria... Nós discutimos isso na semana passada, mas só para a gente fechar isso. O aluno não precisa esperar que ele seja mais fácil ou mais difícil, então, que as outras línguas estrangeiras? Uma facilidade a gente não pode colocar nunca, né? Porque há uma complexidade em todo e qualquer idioma. Mas, assim, o que é bacana é pegar o que é similar entre os dois idiomas, a nossa língua e o espanhol, e aí aproveitar isso para poder responder bem a prova. Com certeza ele vai se dar bem.
Dica fundamental, então, primeiro texto. Focar é o isso? texto. Foca o texto para depois partir para as outras questões. Com certeza. Ok, professora. Professor Periquito, em relação à física, e nós estamos aí às vésperas da prova. Se o senhor fosse um candidato, se fosse um candidato, um aluno que tivesse peça a prestar aí em relação à física, bate aquela insegurança em relação à física por ser uma matéria dita complicada ou não, professor? Aí vem muito a questão pedagógica do próprio aluno, né? Às vezes, como principalmente na época, né, do ensino fundamental, a gente tem uma divergência com a física, comparando, como a gente havia falado no programa passado, com a matemática, né? E a gente já sabe que isso é bem distinto, né, física e matemática, porque as questões físicas são mais conceituais, né? Então, assim, eu com certeza estaria tranquilo, porque eu estudei, né? Eu tenho certeza que o nosso aluno projeção está pensando dessa forma, ele estudou e está tranquilo, né? Mas bate sempre aquele final de campeonato, né? Você pega aí a Copa do Mundo, é bem parecido com a Copa do Mundo na final, né? Isso. Agora, é importante ressaltar o aluno dormir bem, né? Não sair para farra, certo? Dormir com tranquilidade, tentar acordar no mesmo horário que ele acorda frequentemente, não acordar muito tarde, porque isso dá uma divergência no sono durante a prova, tá? O aluno normalmente tem em média 2 minutos para fazer cada item, né? Isso é importante. E como o próprio professor Nildo falou no programa, que ele tem que tentar fazer o maior número de itens que ele sabe fazer. Tá. Ele não precisa fazer aleatoriamente o maior número de itens, mas ele tem que saber fazer o item, até onde der. Entendi. Né? Esse é o básico que a gente pode ressaltar aqui, que se ele fizer isso aí, ele vai estar dentro do vestibular. Ok, professor. Agradeço mais uma vez. Obrigado, professora. E no próximo bloco nós voltamos com as últimas entrevistas, com as últimas dicas para o vestibular da UNB, que acontece neste final de semana, no sábado e no domingo. O Distrito Federal tem uma faculdade que trabalha pensando no futuro, oferecendo ensino eficiente e de qualidade a milhares de pessoas, que assim como seus alunos não para de crescer e tem no sucesso deles a sua maior recompensa. Uma instituição que está presente onde você precisa. Então, já sabe que faculdade é essa? Vestibular. Agende sua data. Projeção. Pro você. Bem, nós estamos de volta com o último bloco do programa TV Projeção, que antecede o vestibular da UNB, que acontece neste final de semana, no sábado e no domingo. Temos o professor Cudo, de Química, e o professor Jorge de Biologia, isso mesmo. Primeiro pelo professor Cudo. Dicas finais agora, na véspera do vestibular, deste final de semana, para a área de Química, professor. Beleza. A dica, acho que é o fechamento realmente de tudo isso, não só na química, mas como na matemática, na biologia, na física. Sempre que houver algum tipo de operação, parte de unidades. É importante o aluno agora dar uma treinadinha rápida, como converter metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, para litro, mililitro, centilitro. Trabalhar, mexer com as unidades mesmo, tanto de massa como de volume. Eu acho que essa é um ponto que eu vou ter que dar uma olhadinha rápida para não ratear na prova. Mas sem também aprofundar demais. Acho que o conteúdo já tem que estar totalmente... Exatamente. Isso é só relembrar. Só dar uma olhadinha assim. Na prova passada, é importante lembrar, né? Não caiu nada de volume em litro. Tudo centímetro cúbico e metro cúbico. Então aquele aluno que se preparou e chegou e não lembrou daquela conversão de volume, realmente ele sentiu muito. Ok, professor. Biologia e, no caso, vou fazer a pergunta que eu fiz para o professor no outro bloco. Quase a mesma pergunta. Se eu tivesse que prestar o vestibular, fosse um aluno, um candidato, estaria diante aí de poucos dias para a prova da UNB na área de biologia. Como é que o senhor se prepararia? Na verdade, o que tinha que ser feito já foi feito. Então, no caso, é só muita tranquilidade. Cuida muito da alimentação. Na verdade, não pode inventar. Não tem como ele vir a tomar energético, coisa parecida, para poder ter uma concentração. Existe, se isso é mito, Na verdade, não chega a ser um mito, mas atrapalha, porque se ele não tem um controle metabólico perfeito do corpo, se ele vier passar a comer e beber coisas que não está acostumado,
automaticamente o corpo pode simplesmente fazer com que haja um cavalo de Troia. Isso não vai ajudar a coisa nenhuma, isso é um presente de grego. Absolutamente, justamente. Então, ou seja, ele tem que se preparar com calma e ter uma alimentação equilibrada, balanceada, seria isso, professor? Justamente. E como não tem mais o que ser feito mesmo, porque na verdade ele já tem que ter estudado de verdade, a priori, pegar um cinema, ler um livro que não obrigatoriamente tem a ver com conteúdo, então na hora de relaxar e esperar fazer com que haja sucesso. No colégio mesmo, nós passamos por uma semana turbo. Nesse caso, elaboramos vários itens, eles viram que a dificuldade da prova não é tão grande assim. Na verdade, dependendo do contexto, as nossas provas foram até um pouco mais difíceis do que os próprios itens, então acredito que eles estão bem preparados em relação a isso. Bem, eu agradeço a presença de vocês e o TV Projeção vai ficando por aqui. Nas últimas 3 semanas, o programa deu dicas para o vestibular da UNB, que acontece neste final de semana. Até a próxima semana.